Então, essa notícia saiu em alguns portais no Brasil também, tá? Mas isso foi de referência na Bloomberg, que é um dos principais portais de investimento, né, que trata de assuntos de investimento. E a gente vai dar uma lida bem breve para fazer uma síntese posteriormente. O novo ouro Bank of America e Goldman Sachs apontam força global do mercado brasileiro. Para analistas, investidores continuam otimistas em relação ao real e às ações brasileiras, em um cenário em que a demanda por exposição ao país se mantém firme, apesar da incerteza global. Tá? A posição do Brasil entre os mercados emergentes volta a ganhar força entre os investidores globais, em um contexto marcado por fluxo estrangeiro, pela valorização do real e pela recuperação do mercado acionário. O Bank of America e o Goldman Sachs destacaram nessa semana a percepção que os investidores têm do nosso país. Durante reuniões com clientes em Nova York, antes dos encontros do Fundo Monetário Internacional, o FMI, os analistas do BOFA constataram que os investidores continuaram otimistas em relação ao real e às ações brasileiras, em um cenário em que a demanda por exposição ao Brasil se mantém firme, apesar da incerteza global. Por isso, discutem se o país pode ser considerado o novo ouro em meio aos desafios globais, tá? E o índice Ibovespa, como a gente acompanhou nessa semana, né, na quinta e sexta-feira, chegou ali bem próximo dos 200 mil pontos, 199 mil pontos e alguma coisa, né? Então mostra isso, que o fluxo de capital estrangeiro ainda continua vindo forte, né? Falam que já ultrapassou de 53 bilhões, tá? Entrando na nossa bolsa. E isso é bem interessante, né? Acumulando uma alta de mais de 20%, tá, no ano. Isso é bem interessante. E aqui, tá, o portal também disponibiliza esse gráfico mostrando justamente esse movimento, que foi bem importante. E fazendo uma síntese com tudo isso que está acontecendo, a gente pode ressaltar alguns pontos. Acredito que todo mundo já conhece as terras raras, tá? Que são recursos em que os dois maiores detentores dessas commodities são a China e o Brasil, tá? Isso ressalta muito a nossa força. E petróleo, minério de ferro, entre outros recursos minerais, tá? Então o Brasil tem esse peso, tem essa força grande em commodities. E por mais que a gente tenha algumas mazelas, né, no nosso país, mas ainda somos cotados e somos vistos como uma grande potência mundial, tá? Então, no longo prazo, no médio e longo prazo, eu acredito que a nossa bolsa vai ultrapassar esses 200 mil pontos. Não é uma análise, é apenas uma percepção mais otimista. E o que a gente pode entender e subtrair dessa pesquisa da Bloomberg e vários outros portais falando do Brasil, é que realmente a gente e o mundo, né, está bem otimista com a bolsa brasileira, com o nosso mercado, tá? E as perspectivas são muito boas. Então vamos continuar acompanhando as notícias e sempre trazendo para vocês aqui o melhor, tá?